Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos de um dos líderes espirituais mais influentes do século XX, Billy Graham. E vamos falar sobre um tema que, olha, não tem como escapar: os anos finais da vida. Essa nossa análise vai extrair a sabedoria do livro dele, A Caminho de Casa, e explorar como a gente pode navegar essa jornada com mais propósito, fé e, claro, esperança. E olha só como o Billy Graham já começa essa conversa, com uma honestidade que desarma qualquer um. Essa frase resume perfeitamente aquele susto, aquele espanto que muita gente sente quando se dá conta de que a juventude ficou para trás e a tal melhor idade chegou de vez. É um ponto de partida que conecta todo mundo, para uma conversa que é muito, muito pessoal. Então, vamos entrar de cabeça nesse primeiro ponto, a realidade muitas vezes chocante de envelhecer. O Billy Graham não fica de rodeio, sabe? Ele não pinta um quadro cor-de-rosa do envelhecimento. Pelo contrário, ele encara a situação de frente, com uma franqueza que convida a gente a fazer a mesma coisa. Essa observação dele é um soco de realidade, né? Mas não é para ser pessimista, não. É sobre ser realista. É um jeito de validar a experiência de quem sente na pele o peso dos anos no corpo e na alma. É reconhecer que essa jornada exige sim muita força. E o mais fascinante é que o Graham não tira isso do nada. Ele conecta esses sentimentos com uma sabedoria de milênios. Ele mostra como a própria Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, já descrevia de um jeito super poético esse declínio físico. Isso ensina algo muito importante. As dificuldades de envelhecer não são uma falha pessoal, mas uma parte documentada da experiência humana. É aí que a gente chega na pergunta que é o coração do livro. Será que os anos finais são só isso? Uma sala de espera para o inevitável, um tempo de perdas e mais perdas? Ou será que Deus reserva um propósito especial justamente para essa fase da vida? Essa questão vira uma chave, né? Tira a gente daquele lugar de resignação e nos leva para um lugar de expectativa. Tá, mas como essa ideia funciona na prática? Bom, o Graham argumenta que, em vez de ser o fim da linha, os anos finais podem ser um novo palco, com um novo propósito. E para ilustrar, ele conta uma história bíblica poderosa, que mostra como a idade pode, na verdade, criar uma oportunidade única de serviço. Essa pergunta nos leva direto para a história de Barzilai. Graham o apresenta como exemplo perfeito de que a resposta é um sonoro sim. A vida desse homem demonstra que a capacidade de fazer a diferença não tem data de validade. O cenário é bem direto. A gente conhece Barzilai num momento bem crítico e a Bíblia faz questão de destacar a idade dele logo de cara. 80 anos. Pensa só, com 80 anos, a maioria das pessoas estaria focada no próprio conforto, né? Mas Barzilai, ele age de um jeito bem diferente. E aqui está a grande sacada. Barzilai não podia mais lutar como um jovem soldado, claro que não. Mas ele fez o que ele podia fazer. Ele usou os recursos que tinha, a hospitalidade dele, no momento de grande necessidade. E esse ato, feito aos 80 anos, foi tão importante que ficou registrado para sempre. É a prova de que Deus usa os dons que a gente tem, na idade que a gente tem. Agora, vamos falar de um momento que é um verdadeiro divisor de águas para muita gente, a aposentadoria. O Graham apresenta essa fase não como um ponto final, mas como uma encruzilhada, sabe? Com dois caminhos bem distintos pela frente. Esses dois exemplos são perfeitos para a gente entender essa encruzilhada. De um lado, a chance de pegar toda a experiência de uma vida e direcionar para um novo propósito. Do outro, o risco enorme de perder a identidade quando o trabalho acaba. A grande lição aqui é que a diferença não está na carreira que eles tiveram, mas na mentalidade com que cada um abraçou essa nova fase. Para ajudar a navegar essa transição, o Graham oferece um guia bem prático. A ideia central é genial: abordar a aposentadoria com a mesma seriedade e planejamento que se dedicou à carreira. Isso significa procurar um novo propósito, ser realista sobre a saúde e as finanças e, acima de tudo, lembrar de algo fundamental: a utilidade de uma pessoa nunca se aposenta. Ok, agora o foco se expande um pouco. A gente sai do eu, da experiência pessoal de envelhecer, e vai para o nós, para o impacto que essa jornada tem sobre as gerações que estão nos observando, que vêm depois da gente. Essa frase é muito, muito poderosa. O Graham nos lembra que, no final das contas, o que realmente fica não são bens materiais ou conquistas profissionais. O legado mais valioso, aquele que dura, é a essência de quem a pessoa foi, a integridade do seu caráter e a sinceridade da sua fé. E aqui está a grande responsabilidade. Quer a gente perceba ou não, estamos sempre ensinando pelo exemplo.
A forma como enfrentamos as dores, as perdas e as incertezas da idade, tudo isso molda a percepção das gerações mais novas sobre o que significa viver e morrer com fé. Somos um testemunho vivo, para o bem ou para o mal. E assim a gente chega ao destino final da jornada. Billy Graham enquadra a morte não como um fim trágico, mas como a conclusão da viagem, a chegada ao lar. É uma perspectiva que, por si só, já é capaz de transformar o medo em esperança. A forma como Graham define o céu é marcante. Ele não descreve um lugar vago ou etéreo, sabe? Mas sim um destino com características muito claras e atraentes. Um lugar de beleza, de perfeição, de alegria, de reencontros e, o mais importante, de certeza. É essa visão, segundo ele, que realmente transforma o medo da morte em esperança. Essa história sobre a lápide da esposa dele, a Ruth Graham, é comovente e cheia de sabedoria. Ela via a vida como uma grande obra em andamento, e a morte era simplesmente a conclusão do projeto. É uma metáfora brilhante que nos lembra que somos edificados ao longo dos anos, e a morte é apenas a entrega da obra finalizada. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Depois de explorar essas ideias, a questão se torna pessoal. O que significa terminar bem a própria jornada? Como viver o hoje de uma forma que construa um legado de fé e caráter, nos preparando para o caminho de volta para casa?